Olá amigos, no vídeo de hoje vamos contar a história da maior empresa brasileira, a Petrobras. Após a Segunda Guerra Mundial iniciou-se no Brasil um intenso debate sobre a melhor maneira de explorar o petróleo no país. O assunto era polêmico uma vez que envolvia diversos aspectos políticos, tais como a soberania nacional, a importância dos recursos minerais estratégicos, a política de industrialização e os limites de atuação das empresas multinacionais no país, e foi um dos mais marcantes na história do Brasil nas décadas de 1940 a 1960. Para debatê-lo, constituíram-se dois grupos com posições distintas, um que defendia a abertura do setor petrolífero à iniciativa privada, nacional e estrangeira, e outro, que desejava o monopólio estatal do petróleo. Ao ser promulgada, a Constituição Brasileira de 1946 estabelecia que a regulamentação sobre a exploração de petróleo no país fosse feita por meio de lei ordinária, criando assim a possibilidade da entrada de empresas estrangeiras no setor petrolífero. Em 1948, o então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, enviou ao Congresso Nacional do Brasil um anteprojeto do Estatuto do Petróleo que, se aprovado, permitiria a participação da iniciativa privada na indústria de combustíveis. À época não existiam no país empresas nacionais com recursos financeiros, nem com tecnologia necessária, para a exploração de petróleo. Isso levou a que os chamados nacionalistas não concordassem com aquele anteprojeto de lei, por entenderem que a sua aprovação significaria simplesmente a entrega da estratégica exploração do petróleo brasileiro aos interesses das multinacionais. A produção mundial de petróleo era, naquela época, dominada por um oligopólio constituído pelas chamadas Sete Irmãs, das quais 5 eram estadunidenses. Para defender a tese do monopólio estatal do petróleo organizaram um amplo movimento popular, a campanha O Petróleo é Nosso, em que se destacou, entre outros, o nome do escritor Monteiro Lobato. A mobilização popular conseguiu impedir a tramitação do anteprojeto do Estatuto do Petróleo no Congresso Nacional e muito contribuiu para a aprovação da Lei 2004 de 3 de outubro de 1953, que estabeleceu o monopólio estatal do petróleo e instituiu a Petrobras. Fundação. A empresa foi instituída pela Lei nº 2004, sancionada pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953. A lei dispunha sobre a Política Nacional do Petróleo, definindo as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, a CNP, estabelecendo o monopólio estatal do petróleo e a criação da Petrobras. As atividades da empresa foram iniciadas com o patrimônio recebido do Conselho Nacional do Petróleo, como a refinaria de Mataripe, na Bahia, e a refinaria de Cubatão, que ainda estava em construção. O CNP manteve a função fiscalizadora sobre o setor. As operações de exploração e produção de petróleo, bem como as demais atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural e derivados, à exceção da distribuição atacadista e da revenda no varejo pelos postos de abastecimento, foram conduzidas pela Petrobras de 1954 a 1997, período em que a empresa tornou-se líder na comercialização de derivados no país. Nos primeiros anos a companhia frustrou as expectativas com descobertas tidas inicialmente como promissoras e em 1955 jorrou petróleo em Nova Olinda do Norte, às margens do Rio Madeira. Ali foram abertos 3 poços que não se mostraram em condições de produzir comercialmente. Outro achado foi na Bacia do Tucano, no Maranhão, que igualmente não se mostrou produtivo. Durante 6 anos, o departamento de exploração da Petrobras foi chefiado pelo geólogo norte-americano Walter Link, formado em geologia pela Universidade Wisconsin-Madison e que contava com mais de 20 anos de trabalho para a Standard Oil de New Jersey. Em meados de 1960, Link encaminhou um relatório ao presidente da Petrobras, General Idálio Sardenberg, relatando a falta de perspectivas para a prospecção de petróleo na Amazônia e que a Petrobras deveria concentrar suas buscas por petróleo no litoral. Esse relatório confidencial vazou para a imprensa, causando enormes desgastes para Link e o levando a deixar o Brasil. O relatório Link, como ficou conhecido e passou a ser chamado desde então, era dividido em 4 partes, a 3 divulgadas na imprensa em 1960 e a última divulgada em 1961. No começo de 1961, contando com a presença do presidente Juscelino Kubitschek,
foi inaugurada a refinaria de Duque de Caxias. Os militares, que passaram a ter participação destacada na política brasileira desde o tenentismo e no triunfo da Aliança Liberal liderada por Getúlio Vargas em 1930, dedicaram muitos dos seus esforços ao desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil e seus oficiais exerceram a presidência do Conselho Nacional do Petróleo e com a participação dos setores nacionalistas dos militares na criação da Petrobras durante a campanha O Petróleo é Nosso. Retomaram a dedicação para a Petrobras e durante a ditadura militar houve a construção de novas refinarias, de oleodutos e gasodutos. Em 1967 foi criada a sua primeira subsidiária, a Petroquisa, para viabilizar a construção da Petroquímica União e o posterior desenvolvimento no setor petroquímico brasileiro. Em 1968 a Petrobras inaugurou a refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, e a refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais. Em 1971 foi a vez da distribuição e a rede de postos de combustíveis da Petrobras passar a administração por outra subsidiária, nesse caso a BR Distribuidora. No ano de 1972 entrou em funcionamento a refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, e foi criada a Braspetro, subsidiária dedicada a explorar petróleo no exterior. Ainda em 1972 entrou em operação a primeira central petroquímica do país, a Petroquímica União, contando com a Petroquisa como acionista majoritária. Em 1976 a Braspetro realizou uma das maiores façanhas técnicas da recente história da Petrobras ao descobrir o campo de Masnon no Iraque. À época todas as reservas da Petrobras correspondiam a apenas 10% das do campo de Masnon. A primeira crise do petróleo deflagrada no final de 1973, com o consequente aumento do barril no mercado internacional levaria o presidente Ernesto Geisel, que fora presidente da Petrobras, em fins de 1975 a abrir a prospecção de petróleo no Brasil sob contratos de risco para que outras empresas pudessem realizar explorações. Em 1991 a Petrobras colocou em operação em São Mateus do Sul, no Paraná, a unidade de processamento de xisto betuminoso, provando a eficácia do processo Petrosix. A Petrobras teve reconhecido seu êxito na exploração petrolífera em grandes profundidades marítimas no Campo de Marlim na Bacia de Campos em 1992. Depois de exercer por mais de 40 anos, em regime de monopólio, o trabalho de exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, a Petrobras passou a competir com outras empresas estrangeiras e nacionais em 1997, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei N. Graus 9.478, de 6 de agosto de 1997. Tal lei regulamentou a redação dada ao artigo 177, parágrafo 1º da Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 9 de 1995, permitindo que a União contratasse empresas privadas para exercê-lo. A partir daí foram criadas a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, responsável pela regulação, fiscalização e contratação das atividades do setor e o Conselho Nacional de Política Energética, órgão encarregado de formular a política pública de energia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, deixem seu like e compartilhem com os amigos.